Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos a Deus e a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos com a prece de abertura. Eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregaste de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema da psicografia de hoje é o recomeços. Os encarnados, em sua grande maioria, possuem muito medo de recomeçar, de encarar o desconhecido, de desapegar de uma rotina ou mesmo de pessoas. Porém, muitas vezes o recomeço é a porta para a sua felicidade, para a paz que tanto procura, para a evolução. Sabemos que é muito complicado sentir segurança em uma realidade que ainda não existe, e o questionamento se é certo seguir adiante vem quase que automaticamente. Então, como saber se deve seguir adiante ou não? Faça suas orações. Peça conselhos para seus amigos espirituais, os espíritos protetores, seu anjo da guarda e, principalmente, peça ajuda e conselhos para Deus. Quando você exerce sua fé, pedindo conselhos para decidir as questões da sua vida, Deus te atende, te ilumina, te intui e dia após dia você vai se sentindo mais seguro em relação a qual rumo tomar na sua vida. Muitas vezes, a realidade em que você se encontra tão apegado não tem a capacidade de te trazer tudo o que realmente precisa ou merece vivenciar. Por isso, sempre se lembre de pedir para Deus, através da espiritualidade de luz, iluminar o seu caminho, acalmar o seu coração e intuir seus pensamentos. E não esqueça, você já encarou o maior recomeço e o mais difícil de todos, que é a reencarnação. Sendo assim, você tem a capacidade de recomeçar sempre que for necessário para a sua busca de evolução espiritual. Essa psicografia foi realizada por um irmão desencarnado aqui mesmo no Miguel Arcanjo. Que assim seja. Boa noite, meus
Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Na segunda-feira, a psicografia foi sobre os sinais que a vida dá. Normalmente, a vida sempre está nos mostrando, nos preparando às vezes para dificuldades que estão por vir, ou nos mostrando atitudes que a gente evita de tomar, e isso causa problema mais na frente. A gente vê muitos dos encarnados que a vida, as dificuldades, as situações estão mostrando que alguma coisa não está certa, mas parece que a grande maioria evita tomar qualquer tipo de decisão. Depois eu vejo, depois eu faço, esperando que em algum momento as coisas se resolvam sozinhas. E isso dificilmente vai acontecer, porque, como se falou aqui, o maior sofrimento que já teve foi reencarnar. Porque reencarnar é muito mais complicado do que morrer, que vocês têm tanto medo. Porque reencarnar a gente programa a vida da gente, a gente sabe o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que refazer porque não fez certo, e as dificuldades que vão vir disso. Então, quando a gente retorna à carne, a gente já está preparado para enfrentar tudo isso. Só que aqui as pessoas têm essa dificuldade de acreditar nisso. Às vezes passam uma vida inteira reclamando que nada está bom, que nada é como você gostaria que fosse, mas também não faz nada para se mexer nisso. A gente escuta muito encarnado falar de rotina, minha rotina é isso, minha rotina é isso, eu odeio, minha rotina é difícil, mas se no dia seguinte falar que vai mudar a rotina, parece que o mundo desaba, porque é um comodismo em cima de uma coisa que nem sempre é boa, positiva, confortável. E daí gera as necessidades de recomeçar em algumas situações, refazer coisas que vocês nessa encarnação mesmo sabem que estão fazendo errado ou deveriam ter feito diferente, mas vamos seguindo assim, quem sabe a vida se ajeita de alguma maneira. O principal de se entender tudo de uma encarnação, de uma vida, é que ela não se trata sobre absolutamente nada físico. A encarnação, ela se trata tudo da tua parte de sentimentos, de emoções, de atitudes. Você veio aqui para refazer ou aprender aquilo que você não conseguiu fazer na outra encarnação. Você não conseguiu, você programou, você quer refazer. É isso que vocês têm que entender. Encarnação está longe dessa ideia de castigo. Porque eu errei e eu estou sendo castigado. O nosso Pai não castiga ninguém. Vocês, quando desencarnam, olham toda a vida de vocês, o que foi feito, o que atingiu os outros, o que atingiu de maneira positiva ou negativa, e daí você programa aprender novos sentimentos que ainda você não conseguiu colocar na prática e refazer aquilo que você fez errado, que você entendeu que fez errado. Tudo está relacionado a sentimentos, a atitudes, mais nada, é só isso. E por isso que a gente convive com tantas pessoas diferentes, umas que nos apoiam, outros que nos testam às vezes, que você entende de maneira negativa, mas ela está ali para te mostrar aquilo que você ainda não conseguiu fazer, aquilo que você tem dificuldade, pode ser perdão, manter a calma, controlar a ansiedade e assim por diante. Não querer se vingar, desejar mal para ninguém, tudo se trata de sentimentos. E a vida, quando eu falo isso, às vezes as pessoas não entendem o alcance disso. A vida é um grande teatro, isso aqui é um grande teatro. A vida de cada um de vocês, na verdade, é no plano espiritual, quando vocês retornam para a verdadeira casa. Então isso aqui é um teatro que está funcionando para vocês se testarem, para vocês aprenderem no plano espiritual como deveria ser o correto na teoria, entenderam? Puxa, de novo, eu estou falando nisso, eu preciso tentar agir de uma maneira diferente, porque quando eu retorno no plano espiritual, isso faz um mal para mim, para minha consciência, não tem nada a ver com o outro, é com você mesmo. Então você quer passar por isso de novo, para tentar treinar, porque sentimentos é treino, a refazer, a fazer de uma maneira diferente daquilo que você entendeu que está errado. E é por isso que você passa pelas mesmas situações de novo. Não é castigo. Deus não castiga ninguém. Deus quer que cada um dos seus filhos aprenda a caminhar
com as próprias pernas até chegar a Ele. Então aí que está a diferença. As pessoas pensam assim: castigo, tudo eu estou castigo, estou sendo castigado. Se eu estou sofrendo é porque eu fiz alguma coisa errada lá atrás e mereço. Não é uma questão de coisa errada, eu mereço. Você mesmo entendeu que você ainda está agindo de uma maneira errada do que você gostaria e quer refazer. E para refazer tem que passar pelas mesmas situações novamente. Então quando você começa a olhar a tua vida e pensar: puxa, isso que eu fiz hoje não foi bom, eu tenho que tentar fazer de uma maneira diferente, as consequências foram negativas. Puxa, isso hoje eu consegui, foi bacana, vou tentar fazer de novo. Às vezes o que é o difícil é alguém que está te testando, que às vezes está falando ou agindo do que você não gosta, da maneira que você não gosta. Você ainda não aprendeu a respeitar que nem todo mundo pensa igual a você, que nem todo mundo entende igual a você, que a tua verdade pode não ser a verdade do outro. E quando a gente às vezes não consegue nem mudar a cabeça da gente nas coisas que a gente sabe que está errado, por que a gente exige que os outros mudem? Ou por que a gente quer que todo mundo pense e haja igual a gente? Isso não existe, meus filhos. Vocês estão aqui para aprender a se adaptar também, a lidar com o livre-arbítrio de todo mundo que está em volta de vocês. Que às vezes a pessoa está usando o livre-arbítrio dela para fazer uma coisa errada. Mas se você está passando por essa situação, é um teste, é um aprendizado, nunca um castigo. As pessoas às vezes que nos trazem mais dificuldade, mais problemas, são aquelas que nos ensinam. Muitas vezes a vida, como vocês falam, bota uma pessoa que entra na tua vida e que às vezes fala verdades, como vocês gostam de falar, mas é exatamente essas verdades que procuram mostrar como você realmente é. Porque às vezes as pessoas que te cercam, que te amam, não têm coragem de dizer, mesmo vendo que você poderia mudar isso. E às vezes as pessoas passam, falam coisas, criam situações e que às vezes somem da tua vida. E era só para você ver: puxa, essa pessoa fez isso tudo e eu consegui me manter calma, equilibrada, perdoei, está dando certo. Quando você consegue passar por essas dificuldades, por essas situações de uma maneira equilibrada, você está aprendendo a agir. E tudo aquilo que você programou para essa encarnação vai sendo amenizado, tirado, porque lições aprendidas não vão ser mais cobradas. Mas se você continua errando, as coisas vêm em sério. Isso aqui é igualzinho a uma escola, é uma escola. Enquanto você está tirando nota ruim, você não passa de ano. E se você continua cometendo os mesmos erros, no próximo ano você reprova, você vai ter que repetir tudo de novo. Encarnação, não castigo, aprendizado. Então comecem a olhar vocês. Eu convivo numa família difícil, eu convivo num local de trabalho difícil, eu convivo numa vizinhança difícil. Eu não consigo mudar a cabeça de todo mundo. Então o que eu tenho que fazer para enfrentar isso da maneira mais equilibrada possível? Para que isso não afete a minha saúde, para que eu não emita um monte de energia negativa que me afeta e afeta os outros, cria dificuldades e parece que tudo mais se amplia. Equilíbrio é a palavra-chave da encarnação. As pessoas pensam muito em felicidade. Felicidade aqui são só momentos. Mas quando você está equilibrado, parece que nada na tua vida te muda, mas você continua caminhando sem isso te afetar como te afetava antigamente, porque você está aprendendo. Então, na verdade, apesar da necessidade de vivermos em sociedade, é tudo em relação a você com você mesmo. Porque o grande juiz que vai ter no plano espiritual é a tua consciência. Como a gente sempre fala, se você desencarnar hoje, a tua consciência está tranquila? Ou você vai querer voltar o mais rápido possível para ajeitar as coisas com as pessoas que estavam aqui que você fez que estava errado? O nosso Pai pegou coisas muito básicas. Jesus nos ensinou a amar os outros como a você mesmo. O grande problema que começa nisso é amar a você mesmo, né? A maioria não se gosta, não se ama. A maioria deseja um monte de coisa ruim para ela mesma. É o que a gente mais vê hoje em dia. Pessoas que acordam de manhã cedo e já começa aquela reclamação. Mais um dia que eu vou ter que trabalhar, mais um dia que eu vou me incomodar, mais um dia que eu vou não sei o que, e começa o dia inteiro.
e que nada vai dar certo, e para mim nada dá certo. Isso se está usando o teu livre-arbítrio para trazer problemas para você. Você está se envolvendo em energias negativas emitidas por você mesmo, e isso vai afetar as pessoas que estão em volta de você, e as dificuldades começam. Então, se você já não consegue amar a você mesmo, quanto mais ao próximo, e as dificuldades vão em série, meus filhos, e a culpa é de vocês, porque vocês não conseguem manter um equilíbrio. Vocês desejam muita coisa negativa para vocês mesmos. E outra coisa que o nosso Pai fez, que é muito justo: tudo que você desejar para o outro, uma parte dessa energia é tua. Pense como seria bom se você deseja tudo de bom para todo mundo, uma parte dessa energia é boa. Você vê alguém tendo um problema, você não pode às vezes fisicamente resolver, vai reze por ela, mas reze com a intenção: puxa, tomara que essa energia vá, que ajude essa pessoa. Uma parte dessa energia vai ser tua. E se a pessoa não merecer essa energia, bate nela e volta tudo para você. Mas o que mais se vê hoje em dia é exatamente o contrário. As pessoas extremamente irritadas com a vida, reclamando de tudo, reclamando de todo mundo que está em volta. Uma coisa impressionante que a gente repete muito aqui é a tal da segunda-feira. Todo mundo reclama, levanta, acorda, reclamando que vai ter que trabalhar. Vou ter que trabalhar, vou ter para aquele emprego, e reclama. Vocês estão se enchendo de energia negativa. Pega uma pessoa do outro lado que está igual a você para dar uma discussão, uma briga muito fácil, mas porque energia semelhante atrai semelhante. Energia semelhante atrai semelhante. Se você já sai de casa na energia da reclamação, a primeira pessoa que você pegar na frente é com a mesma energia, a probabilidade de dar briga e discussão é muito grande. Por outro lado, nesse momento, tem pessoas acordando na segunda-feira que fariam tudo para ter um emprego. Por pior que ele fosse, mas teriam dinheiro pelo menos para comprar comida no final do mês. Mas quem tem reclama do emprego, reclama da casa, reclama da cidade, reclama do carro, reclama do tudo é reclamação. E às vezes agradecer é muito pouco. E agradecer não é que Deus precisa do agradecimento, não precisa do agradecimento de nenhum de nós. É que quando você agradece, você emite uma energia muito boa. E essa energia envolve teu corpo, e ela queima muito dessas energias negativas emitidas por você mesmo. Tem pessoa que passa o dia inteiro reclamando, a semana inteira reclamando, o mês inteiro reclamando. Daqui a pouco sente peso nas costas, dor de cabeça, não sabe o que quer. Vai lá no médico, faz um monte de exame e não acha nada. É energia negativa de alguém. É inveja, é trabalho, porque sempre é culpa dos outros. Mas a maior parte do que a gente vê é energia emitida pela pessoa mesmo. Você está pensando negativo, isso vai pesando no teu corpo, porque mesmo vocês não enxergando a energia, ela tem uma densidade, e ela pesa, e chega uma hora que você não está aguentando, e começa a afetar a tua saúde. As tuas células, elas estão sendo alimentadas por essa energia que você emite, e chega uma hora que elas também não aguentam. Se já tem algum órgão, alguma coisa que não está bom, é o primeiro a ser afetado, as coisas começam a se agravar, a imunidade baixa. Uma pessoa espirrou lá na esquina, você está doente aqui. Aí você começa, está vendo mais isso na minha vida, agora eu fico doente, estou sempre doente. Aí quer que venha no centro, na hora tem que tirar, porque eu estou com encosto, eu estou com trabalho, eu estou com inveja de alguém. E às vezes não tem nada disso, é só a tua energia que está pesando. E se você tem uma energia negativa contra você mesmo, e alguém tem inveja de você, e te manda uma energia negativa, energias semelhantes se atraem. Onde é que vai estar a tua proteção? Não tem, porque a proteção é tua do teu equilíbrio, da tua oração, de acreditar que as coisas vão dar certo, emitir essa energia de luz que impede qualquer outro tipo de energia de se aproximar de você. Tudo é trabalho. Alguém fez trabalho, porque fizeram trabalho, podem até ter feito trabalho contra você. Vai vir uma energia? Vai vir. Pode ser que naquele dia você fique irritado, se sinta dor no corpo, mal-humorado. Só que se você está equilibrado, não vai passar disso. Porque a tua própria energia funciona como uma cerca, como uma proteção em volta de você.
Porque senão onde estaria a justiça do nosso Pai se alguém desejasse alguma coisa mal de você e faça um trabalho, enfim, e consegue? Não teria justiça nisso. As coisas só funcionam quando você age e pensa da mesma maneira. Se você vive com raiva de todo mundo, você quer que os outros se deem mal e assim por diante, e alguém fizer qualquer coisa contra você, vai pegar. Energia semelhante atrai semelhante. Então, meus filhos, está tudo muito mais na mão de vocês do que qualquer outra coisa. A gente ajudar a tirar energia, a gente consegue. A gente afastar espíritos, a gente consegue. Mas ninguém consegue fazer com que vocês pensem de uma maneira diferente, o mais equilibrado possível. Canso de repetir isso porque eu canso de ver aqui. A gente limpa, vocês saem com uma energia de luz em volta de vocês. Muitas pessoas, quando passam da porta, já começam a falar mal dos outros, já começam a se irritar com um monte de coisa. Entra dentro do carro, o motorista cruza a tua frente, você já xinga o motorista, já faz um monte de rolo. Toda vez que você está fazendo isso, você está consumindo, está trocando essa energia de luz por uma negativa. Aí você chega em casa, a primeira coisa que acontece já é briga, já é discussão. Tem gente que chega na hora de dormir e não tem mais nada de positivo. Já consumiu tudo no caminho. Tem gente que não dá nem o trabalho de sair daqui. Às vezes está sentado aqui e já começa, fulano está ali, eu sabia que o fulano estava numa situação ruim, deve estar precisando muito, deve estar mal acompanhado. Pronto, você já está jogando uma energia ruim em alguém, julgando os outros, já foi embora o que você ganhou de bom. Então você está jogando fora, é as tuas atitudes, é os teus pensamentos. Por isso do vigiar e orar, vigia o que você está fazendo, vigia os teus pensamentos, as tuas atitudes. E orar para manter a conexão com o nosso Pai, porque toda vez que a gente pede ajuda, pede conselho, Ele vai dar. Vai vir essa energia, vai vir essa luz. E quando vocês querem um conselho, Ele também vai dar. Mas se você está irritado, angustiado, brigando, xingando, a tua energia negativa impede que o teu anjo da guarda, Espírito protetor, te intua do que fazer. Você não vai escutar. Porque quanto mais irritado, com mais energia de sofrimento, você vibra cada vez mais devagar. É um acesso fácil para espíritos que estão vibrando na mesma energia, uma energia negativa, e te afasta cada vez mais do espírito de luz, porque as vibrações são diferentes. Eles não te abandonam, na verdade você que abandona ele e não quer escutar. É sempre mais fácil escutar os conselhos negativos, que a maior parte das vezes são conselhos dizendo que você é inocente e todo mundo que está em volta é culpado e que todo mundo tem responsabilidade, porque se não fosse todas as pessoas, você estaria calma, tranquila e serena. E nós estamos aqui exatamente para lidar com o diferente. Que a paz esteja com todos. No dia 28, eu acho que é dia 28, né, filho? É a última quinta-feira do mês. 29. Então, no dia 29, nós temos na quinta-feira um grupo de estudos. A gente faz um círculo para conversar, vai ter uma entidade. O tema principal é colunas espirituais e umbral. Eu falo o tema principal porque às vezes, conforme as pessoas vão conversando, a gente segue para outros caminhos. E às vezes também a gente abre para os espíritos fazerem perguntas, porque não pensem que quando vocês desencarnarem vocês vão saber tudo que existe. Vocês fecham o olho aqui, abrem no plano espiritual e continuam sendo exatamente como vocês são. Então muitos ainda querem tirar dúvidas e a gente deixa incorporar para tirar essa dúvida. A todas as palestras do Miguel Arcanjo, elas sempre são colocadas no YouTube. SEMA, Centro Espírita Miguel Arcanjo, vão estar nessa folha se eu falei errado, e no Spotify também tem palestras Centro Espírita Miguel Arcanjo. A gente faz isso para chegar às pessoas que às vezes não têm oportunidade de estar aqui ou por algum motivo perderam. Então a gente sempre pede para vocês indicarem para aqueles que vocês acham que têm necessidade dessas palestras, porque a nossa ideia é que essa mensagem às vezes chegue no momento oportuno para aqueles que estão precisando. Uma coisa que eu vou falar para vocês, filhos,
cuidem com o que vocês ficam vendo no celular de vocês. Não que vocês não possam ver determinadas coisas, vocês podem ver tudo, é interessante vocês terem o conhecimento e saber o que está acontecendo. Mas parece que tem determinadas pessoas que só gostam de ver as coisas ruins, só as desgraças. E daí o algoritmo vai colocando aquilo e parece que o teu mundo só tem desgraça. Então às vezes é bom você pesquisar outras coisas para ver que o mundo não está assim. Porque não é só o algoritmo que faz isso não, a espiritualidade também faz. Muitas vezes a gente vê que vocês estão dando abertura para algumas coisas e dúvidas, a gente também dá uma ajudazinha, vamos dizer assim, para o algoritmo para mostrar coisas para vocês que vão ajudar as dúvidas e equilíbrios, enfim. Mas então tomem cuidado, não que tem que virar as costas para as coisas negativas, eles são importantes para a gente não cometer o mesmo erro, mas o mundo não é só negativo como muitos entendem. Então cuidem também de tudo aquilo que vocês ficam olhando, porque infelizmente o lado negativo tem muito mais força para os encarnados que o lado positivo. Todo mundo gosta de ver aquele acidente, aquela desgraça, morreu todo mundo, mas às vezes quando alguém faz alguma coisa boa, puxa, a pessoa não tinha nada ali, achou um dinheiro, devolveu. Pô, em vez de achar bacana, todo mundo assaltou, cheio, devolvendo dinheiro. Então tudo vai para o lado negativo. Às vezes alguém falando de espiritualidade ou de qualquer outra religião, desde que seja uma coisa positiva, isso ninguém gosta. Mas parece que a desgraça atrai bastante, e isso faz com que às vezes a tua energia fique muito focada nisso. A gente vê que tem pessoas que ficam às vezes o dia inteiro vendo só o canal de notícia da desgraça, só o canal de notícia da desgraça. E se você vai conversar com essa pessoa, para ela a vida só tem desgraça, porque ela passa o dia só enxergando o lado negativo, e está muito longe disso.